Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Hoje é dia 9 de novembro de 2024 e na aula de hoje vamos falar sobre um dos marcos mais simbólicos, mais importantes do século XX. Vamos falar sobre o Muro de Berlim, que há exatamente 35 anos atrás caía. Foi lindo de ver, foi emocionante. Esse muro não era apenas assim uma barreira física, mas era também um poderoso símbolo da Guerra Fria, da divisão ideológica, das tensões entre as superpotências. Vamos explorar hoje, gente, a sua história, vamos tentar entender quais foram as suas causas, quais as suas consequências. Vamos ver também algumas curiosidades sobre esse marco que dividiu não só uma cidade inteira, mas o mundo por quase 30 anos, tá bom? Então fica com a gente aqui, que depois da vinheta eu vou te contar toda essa história. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos entender a questão do Muro de Berlim, tá bom? Então tudo começa logo após ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A Alemanha ela foi derrotada e, como parte do Tratado de Paz, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Uma para os Estados Unidos, uma para a União Soviética, uma para a França e uma para o Reino Unido. Tranquilo? Só que olha o problema, a capital Berlim também foi dividida da mesma forma e, apesar de estar localizada na zona soviética. Olha que maluquice, eu vou colocar o mapa para vocês entenderem o que eu estou falando. Com o tempo, a tensão entre os aliados acabou aumentando, principalmente entre os Estados Unidos e União Soviética. E isso resultou em um grande confronto ideológico, tá? Então, o bloco ocidental com os Estados Unidos e os seus amiguinhos defendendo o capitalismo e a democracia, em tese, né? E o bloco oriental com a União Soviética e os seus coleguinhas defendendo o comunismo, o socialismo e uma economia centralizada. E aí, em 1949, a Alemanha foi oficialmente dividida em 2 países, a República Federal da Alemanha e a Alemanha Ocidental, tá? E a República Democrática Alemã, tá bom? E aí, a Alemanha Oriental ficou sob o controle soviético. Tranquilo? No entanto, uma das maiores tensões da Guerra Fria acontecia exatamente no coração de Berlim. No coração, no centro. A cidade estava dividida, mas o setor ocidental, que era controlado pelos aliados, era um símbolo de capitalismo e liberdade. De novo, também em tese, mas símbolo de capitalismo e liberdade. E o setor oriental, sob o controle soviético, vivia um regime socialista com repressão política e dificuldades econômicas. Isso, gente, acabou gerando assim uma fuga muito grande de cidadãos do lado oriental para o lado ocidental, especialmente entre os anos de 1950 e 1960. Tem uma estimativa aí que cerca de 3 milhões de pessoas fugiram para a Alemanha Ocidental. E isso, é claro, enfraquecia e envergonhava o regime soviético. Tudo bem? Só que no dia 13 de agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental, com o apoio da União Soviética, decidiu impedir essas fugas em massa.
e eles construíram um muro ao redor de Berlim Ocidental. Oficialmente chamado de Muro de Proteção Antifascista, embora o nome sugira aí uma defesa contra o fascismo. Claro que o objetivo real era impedir a emigração dos seus cidadãos para o lado ocidental. Só para vocês terem uma ideia, o Muro de Berlim, gente, tinha cerca de 155 quilômetros de comprimento e separava fisicamente Berlim Ocidental, que era uma ilha no meio da Alemanha Oriental. Então ele era cercado por centenas de arame farpado, torres de vigilância e uma zona de morte, onde os soldados soviéticos eles tinham ordens para atirar em qualquer pessoa que tentasse atravessar essa fronteira. Muito complicado isso, né? E aí, gente, o que foi acontecendo? Esse Muro de Berlim, ele teve muitas consequências, tanto para a Alemanha quanto para o mundo. Tá? Divisão de famílias e amigos, tá? Um dos efeitos mais trágicos foi a separação de família e amigos por décadas. Milhares de pessoas foram forçadas a viver em lados opostos do muro e muitas vezes sem nem saber quando ou se um dia iam se reencontrar. Imagina, pais e filhos de lados opostos. Tá? Muitos tentaram fugir para o lado ocidental, mas essa travessia do muro era extremamente perigosa. Então também tem uma estimativa aí que mais de 100 pessoas morreram tentando atravessar a fronteira, sendo baleadas pelos guardas ou caindo nas armadilhas de zona de morte. Tem vários filmes que mostram essas cenas. Um rapazinho que tomou um tiro na perna e deixaram ele lá sangrando até a morte. Tá? Vamos falar um pouco também sobre o reflexo da Guerra Fria. Esse Muro de Berlim ele acabou se tornando um símbolo da Guerra Fria, a divisão ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Então, a separação física de Berlim representava a separação do mundo, com o bloco ocidental sendo visto como livre e próspero e o bloco oriental como um lado opressor e controlado, tá? Só que o que acontece, gente? A queda do Muro de Berlim em 1989, então há 35 anos atrás, foi um dos marcos do fim da Guerra Fria e do colapso do regime socialista na Europa. E isso levou à reunificação da Alemanha em 1990 e à dissolução da União Soviética em 1991. Não que a Guerra Fria tenha acabado, ela continua até hoje, mas em tese, se cair num vestibular, se cair no Enem, a Guerra Fria acabou, ok? Mas na prática a gente sabe que ela não acabou, ela continua até hoje. Vide os conflitos que vemos nos nossos dias. Mas enfim, o muro, gente, ele não era apenas uma barreira, como eu disse atrás. Além da parede de concreto, esse muro também tinha uma série de obstáculos, como cercas elétricas, torres de vigia, cães policiais. Tudo isso tornava a fuga ainda mais difícil e mais perigosa, tá? Então, isso era um muro da vergonha. Durante anos, o muro foi apelidado por muitos dessa forma, Muro da Vergonha, por conta da sua função de separar as famílias, de restringir a liberdade das pessoas, tá? Mas também teve fugas incríveis, assim, algumas fugas eram quase cinematográficas. Então algumas pessoas usaram balões de ar quente, túneis e até carros modificados
para escapar de Berlim Oriental, tá? Então, vamos também ver uma questão aqui sobre a queda do Muro de Berlim, que ela não foi planejada, tá bom? No dia 9 de novembro de 89, há 35 anos atrás, um erro de comunicação levou à abertura das fronteiras e as pessoas começaram a derrubar o muro em uma verdadeira celebração, uma festa espontânea assim, da liberdade, tá? E hoje, pedaços do Muro de Berlim podem ser encontrados em várias partes do mundo como símbolos de resistência e liberdade. Então, existem também partes preservadas dentro de Berlim mesmo, né? Onde os artistas do mundo inteiro pintaram murais em homenagem à queda do muro. Eu estou deixando algumas imagens para vocês irem vendo aqui, tá? E obviamente os artistas pintam sobre a reunificação da Alemanha. Foi muito bacana. Mas como assim um erro de comunicação levou à queda do muro? Gente, as estruturas do muro já estavam balançando por conta de várias movimentações no mundo todo, pedindo a queda do muro, o fim dessa divisão. E aí no dia 9 de novembro de 89, o chefe de distrito de Berlim Oriental, o Günther, ele concede uma entrevista coletiva e ele lê um comunicado dizendo que as viagens para o exterior e para Berlim Ocidental seriam autorizadas e que as fronteiras seriam abertas, mas não se sabia quando. Aí um repórter perguntou, mas quando que isso vai acontecer? E ele respondeu no improviso, bem, pelo que eu posso ver, imediatamente. Foi o que ele respondeu. No mesmo instante, milhares de pessoas dos dois lados do muro começaram a correr para a fronteira. Os guardas, que estavam todos armados para não deixar ninguém fugir, também ouviram a notícia, não entenderam nada, todo mundo ficou boiando e eles simplesmente abriram. E dos dois lados, eu vou deixar um monte de imagens para vocês aqui, as pessoas começam a pegar picaretas, tudo que eles podiam e começam a quebrar o muro. Aí, as imagens são lindas. São lindas de verdade. As imagens são lindas. E inclusive tem repórteres brasileiros que estavam lá no momento, tal. Foi muito legal. Então, por isso que eu comentei, né? Olha, foi um erro de comunicação. Literalmente mesmo, foi um erro de comunicação. Ele não sabia quando que isso ia acontecer e respondeu no improviso. Pelo que eu estou vendo aqui, é imediatamente. Muito bom isso, muito bom, muito bom. Então, pessoal, para a gente começar aqui a caminhar para o nosso final, de novo, esse Muro de Berlim, ele foi muito mais do que uma estrutura de concreto, tá? Ele representou então as divisões ideológicas, políticas, em um período conturbado da história. Então a sua queda foi por isso que eu falei, foi um dos marcos mais importantes da história moderna. Então a reunificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria em tese acaba nos mostrando que, apesar das barreiras, o desejo por liberdade e unidade é mais forte do que qualquer muro. Eu sei que é bonito, é utópico, mas temos que acreditar nisso. Tranquilo? Então, estou chegando ao final. Se você gostou do vídeo, bacana. Se quiser, deixa um comentário bacana aqui, legal pra gente. Se você quiser, fique à vontade, se inscreva no canal se você gostou. Se não gostou, tudo bem, tranquilo. Mas o principal dessa aula não é só o seu comentário, ou só a sua inscrição, ou só o seu like. O principal dessa história, gente, é transmitir o conhecimento, tá? A história é para isso. Se você conhece o passado, todos os erros do passado,
a possibilidade de cometê-los de novo diminui. E por isso que o canal Mano Mundo está aqui para te contar essas histórias muito bacanas. Combinado, pessoal? Fico por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, que tenham compreendido e, obviamente, que tenham achado bacana. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história e hoje, 35 anos da queda do Muro de Berlim. Até mais.